Fala, meus amigos, no vídeo de hoje eu venho trazer atualizações, notícias sobre o nosso aquário jumbo amazônico, notícias boas, notícias ruins, e eu vou direto ao ponto. Vou começar pela notícia ruim primeiro. A notícia ruim é que nos últimos dias, nas últimas semanas na verdade, a temperatura aqui no Rio de Janeiro caiu um pouco. Até aí tudo bem. O problema é que um dos termostatos do nosso aquário jumbo, ele desconectou da tomada. Agora o motivo pelo qual ele desconectou, não sei, provavelmente ou eu ou meu irmão, que também cuida aqui do aquário, demos algum mole e acabamos desconectando sem querer, enfim. A situação é que um dos aquecedores acabou desconectando, então o único aquecedor que ficou ligado, ele não deu conta da quantidade de água, que tem nesse aquário. Então a temperatura caiu bastante, a temperatura que estava se mantendo aí em 27, 28 graus, caiu para 23, 22 graus. Para vocês terem uma noção, ontem a temperatura bateu 23 graus, entre meio-dia e meio. No início da tarde a temperatura ainda estava bem baixa. Eu vim aqui para dar uma olhada nesse aquário que meu irmão ele tinha relatado que viu que o Severo, o outro Severo que veio da Amazônia, o que chegou depois no nosso aquário, ele apresentou alguns sintomas de ictio e realmente ele estava com ictio, ele está com ictio. Vou até botar algumas imagens dele aqui para vocês. Foi o único peixe que eu cheguei a separar aqui do aquário, foi o que apresentou assim, sintomas bem fortes de ictio. Eu percebi que tem alguns peixes aqui que chegam a se coçar no fundo, principalmente os Acarictis haeckel e o tucunaré também, o nosso tucunaré monóculos. Mas eles estão com leves sintomas, o que eu achei melhor fazer em separar o Severo, porque ele já estava com um ponto assim mais avançado da doença. Mas hoje, graças a Deus, ele já está melhor. De ontem para hoje, que foi ontem que eu separei, para hoje, ele já está bem melhor. Eu tive que fazer um remanejo aqui nos aquários, Eu tive que voltar com beta para o aquário de 15 litros e passei o Severo para o aquário de 64 litros para deixar ele lá pelo menos umas 2 semanas para ele ir se recuperando. Não adicionei nenhum medicamento, só aumentei, levei a temperatura para 30 graus e dei um banho de sal grosso nele também para ajudar a remover os parasitas. E já percebi uma boa melhora nele de ontem para hoje. O Severo ele vai continuar separado no aquário de 64 litros até ele se recuperar totalmente. E os peixes aqui do aquário principal também se recuperarem bem. Então até lá eu vou deixar a temperatura aqui do nosso aquário jumbo mais alta, justamente para que acelere esse processo de recuperação dos animais e possa tirar, possa matar os parasitas do ictio do nosso aquário, possa encerrar o ciclo de vida do ictio. A temperatura ainda não chegou no nível que eu quero, no grau que eu quero. Ela tá batendo aqui entre 25 e 26 graus, tá demorando um pouco para subir. Mas o que eu fiz aqui? Vocês podem ver que o aquário está meio pelado, vamos dizer assim, ele tá sem a cobertura dele ali embaixo, porque era exatamente assim que ele estava quando eu cheguei aqui. Agora tem até um ventilador aqui, que foi colocado justamente pro verão, e ontem meu irmão deu um mole, deixou esse ventilador aqui ligado, e eu acho que isso também acabou piorando um pouco a situação. Mas a temperatura já está elevando, eu pretendo deixar a temperatura desse aquário em 30, 31 graus, por aí. Não vou fazer a utilização de sal grosso no aquário principal aqui, porque eu tenho vários cascudos. Cascudos são sensíveis a esses banhos de sal que o pessoal dá aí nos peixes, Eu também não indico, não dê banho de sal em peixe de couro, principalmente cascudos e coridoras. E basicamente a única coisa que eu vou fazer é aumentar a temperatura. Adicionei um Aqualife também. Vou deixar as luzes totalmente apagadas. Aqui só tá aceso agora, porque eu tô vindo aqui filmar pra vocês, e filmar no escuro também ninguém merece. Só acendi a luz aqui e deixei o aquário do jeito que ele estava pra mostrar a vocês o que eu fiz, o que eu vou fazer para acelerar o processo de recuperação dos animais e, como eu disse anteriormente, interromper o ciclo do ictio. Primeira coisa eu já falei, que é aumentar a temperatura. Segundo, aquário totalmente escuro, evite ao máximo luz acesa. Se tiver algum peixe que esteja pior do que os outros, que normalmente tem um peixe que fica pior, ele apresenta os sintomas mais graves antes dos outros, então eu indico que separe esse peixe para tratar em um outro aquário, outro recipiente que você tem na sua casa. Um remédio ictio ou o próprio azul de metileno são excelentes para isso. Mas os peixes que ainda não estão apresentando sintomas graves, ou o seu aquário principal em si, eu não indico fazer o tratamento diretamente com azul de metileno, porque conforme vocês forem adicionar o ictio ou o azul de metileno, vocês vão ter que desligar o sistema de filtragem do seu aquário. O azul de metileno ele não pode passar pelo seu filtro, porque ele pode prejudicar as colônias de bactérias. Então aqui basicamente o que eu vou fazer agora, que é o próximo passo, é fechar o móvel, botar ali aquele tecido que eu filmei aí em outro vídeo para vocês, que eu fiz para esse aquário aqui.
Vou tampar o móvel todinho para que ele fique mais aquecido. E esse tapete aqui, ó, vai virar o cobertor do aquário. Eu vou fazer de tudo para que a temperatura do aquário eleve o mais rápido possível. E que o aquário também fique mais escuro também, né? Mas antes de adiantar esse processo, né, eu queria só dar uma atualização aqui sobre o nosso sistema de filtragem, que é a boa notícia. Nosso sistema de filtragem, a nossa água, ela voltou a se estabilizar. Acredito que por conta da K3 que eu botei para rodar, isso já ajudou bastante, né, o aquário voltar ao seu equilíbrio. Níveis de amônia, nitrito bem baixos, próximos a zero. Nitrito tá ficando zerado, a amônia que fica sempre próximo ali a 0, 0,25. Então o nosso aquário tá voltando a se estabilizar. Eu acho que graças à K3, né, que tem ajudado bastante. A BioZ, conforme eu condicionei nos saquinhos, eu percebi também que o fluxo de água entre elas melhorou. Eu acredito que isso também tenha fortalecido aí para dar uma melhora na filtragem biológica. Os peixes eu não vou mostrar porque eu não quero acender a luz aqui do aquário, galera. Mas com exceção de 2 Haeckel e o tucunaré, né, o restante está 100%, estão muito bem. Mas já vamos cortar logo mal pela raiz, beleza? Tá aí, galera, agora tá coberto, né? A tela atrás tá coberta. Vocês puderam ver, eu adicionei um Zenac aí também. Que o Zenac, ele também ajuda a regenerar lesões internas e externas. Então, se qualquer peixe tiver algum tipo de lesão, ele vai ajudar nessa recuperação. Por isso que eu adicionei o Zenac aí. Eu ia até fazer uma TPA hoje, só que eu não vou fazer porque a água da torneira tá mais fria do que a do aquário. Então, eu não quero isso. Então eu vou adiar a TPA dessa semana para a próxima semana. Os peixes estão comendo muito bem. Todos os peixes que estão aí estão comendo. Até os que eu comentei que estão piores, né? Que é no caso o Haeckel e o tucunaré. Eles estão piores, galera. Mas não tá aquilo de bicho todo doente, todo ruim. Vocês podem ver aqui, ó. Tem um Haeckel aqui. Mas dá pra ver pelas nadadeiras dele que ele não tá tão legal. Mas ele está comendo bem. O outro Haeckel também. O tucunaré também tá bem. O que eu precisei tirar mesmo aqui do aquário que não estava legal foi o Severo. Agora aí é deixar tudo tampadinho, bem escuro, aquecido, acompanhando a temperatura, fazendo um acompanhamento diário e rezar para o tempo dar uma melhorada. Que o tempo aqui no Rio de Janeiro, ó, tá bem nublado, todo dia chove, às vezes fica chovendo o dia inteiro. O tempo não tá tão legal. Aproveitar o vídeo para mostrar aqui, a Poitara mandou umas rações aqui pra gente. A terceira onda aí da Black Line, né? Eu achei muito bacana. Black Line aí dos discos, que tem 50% de proteína, achei muito bacana. Agora tem ração para coloração também da linha Black. Mandaram também mais uma Marinhos G, né, que é o stick um pouco maior, de 2 milímetros. Essa Marinhos aqui para peixes onívoros aí, principalmente o Lonocaras, é muito boa, cara. Aí tem mais alguma aqui da linha comum deles, que é peixe de fundo, que eu até tenho um pote maior dela aqui. Tem a espirulina 20%, a concentração de espirulina menor do que aquela da Black Line. Carnívoros de fundo, que eu também tenho aqui no pote maior. Tanto a peixe de fundo quanto a carnívoros de fundo estou oferecendo para os cascudos. E a Cascudos Habitat,
que é uma ração específica para cascudos. Pega cascudos, tanto os herbívoros quanto onívoros. O mais interessante dela, né, é isso aqui, ó. É o teor de fibra, que às vezes nas demais rações, né, não tem o alto teor de fibra que atende às necessidades dos cascudos. Eu achei muito bacana essa ração. Toda vez que eu adiciono essa ração aqui no aquário, eles detonam. Gostei bastante. Vou até esse bônus aí, desse meio que um pequeno unboxing das rações que chegaram da Poitara. Tô gostando demais ver que uma empresa nacional tá investindo em rações muito boas. Extrato de pimenta vermelha, ômega 3. Tique da ração também, ó. Não é grande, é pequeno. Facilita aí para peixes pequenos também aceitarem a ração. Tô gostando de ver que a Poitara tá mandando ver nas novas rações. Tamo junto, Poitara. Valeu. Agora ficou esse unboxing aí, pequeno unboxing de bônus para vocês. E eu vou encerrar o vídeo por aqui. Em breve vou trazer mais atualizações aí do nosso aquário Jumbo Amazônico. Infelizmente hoje eu não vou conseguir mostrar os peixes direito aí para vocês. Primeiro, que a água ficou mais turva, né, por conta do Zenac que eu adicionei, e eu não posso acender as luzes também do aquário. Em breve estarei trazendo mais atualizações do nosso querido Jumbinho aí pra vocês. Fica a dica também. Eu vi que algumas pessoas não indicam que os termostatos fiquem ligados em épocas teoricamente quentes. Por exemplo, agora na primavera e no verão principalmente, são épocas quentes aqui no Rio de Janeiro. Mas eu deixo os termostatos ligados o ano inteiro, regulados lá, para caso um dia a temperatura venha a cair, eles estejam ali preparados. Por isso que eu deixo os meus termostatos ligados. Tem gente que nessas épocas tira o termostato do aquário, né? Mas às vezes acaba esquecendo de colocar quando a temperatura cai. Pode acontecer justamente o que aconteceu aqui comigo. Só que no meu caso, né, um dos aquecedores, um dos termostatos ali estava desconectado da tomada, somente um funcionando. Agradeço a Deus porque esse um estava funcionando, senão a temperatura teria caído mais. Esse aquário aqui ele tem um total aí de 910 litros, 912 litros. Display e SUMP, mas aí tem aquele desconto, né, de substrato, de layout, tem o desconto também da parte que fica vazia no SUMP. Então eu conto aí com aproximadamente 800 litros de água. Eu tenho um termostato aqui de 500 watts e o outro de 300 watts, que é o que dava conta tranquilamente, mas infelizmente um deles, que foi o de 300 watts, ele desligou e já foi suficiente para deixar a temperatura cair, e esse de 500 watts não dá conta. Se eu não me engano, aqui no Rio de Janeiro, nos últimos dias, chegou a fazer uns 16 a 17 graus, se eu não me engano. Aqui é um local, é a minha antiga casa, né, a casa dos meus pais aqui, e aqui fica próximo à praia. Aqui costuma ser um pouco mais frio, né, do que na Zona Norte, lá onde eu moro. Acho que por esse fator principal de ser próximo à praia, né, então tem essa brisa da praia, esse vento, que acaba deixando um pouco mais fresco, mais frio aqui nessa região. Enfim, galera, o vídeo serve aí também pra gente ficar mais atento aos nossos aquecedores para caso isso aconteça. No Rio de Janeiro tá vindo aí um clima bem quente, aí do nada veio essa frente fria, a temperatura caiu bastante. Eu tive esse problema aqui no aquário. Graças a Deus não aconteceu nada de pior, mas vamos aí continuar acompanhando a recuperação dos nossos bichinhos. Valeu? Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, deixar aquele like para dar moral pra gente e seguir a gente lá no Instagram, @monsteraquabr. Valeu, galera? Então tamo junto, é nóis, fiquem todos com Deus e fui!